Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar mais uma reflexão do livro dos Salmos. Hoje, o Salmo 14, Salmo 13. Salmo 14, na versão hebraica. Salmo 13, na versão grego-latina. É o nosso 17º encontro. Vamos fazer a leitura primeiro deste salmo. É uma prece em meio à corrupção geral. Vamos lá. O insensato diz no seu coração: Deus não existe. Corromperam-se praticando abominações. Não há quem pratique o bem. Do céu Javé se inclina sobre os filhos de Adão, para ver se restou algum sensato, alguém que busque a Deus. Estão todos desviados e obstinados também. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso esses malfeitores não percebem? Eles devoram o meu povo como se comessem pão e não invocam a Javé. Eles vão tremer de medo, porque Deus está com os justos. Vocês podem confundir o plano do pobre, mas o abrigo dele é Javé. Tomara que venha de Sião a salvação para Israel. Quando Javé mudar a sorte do seu povo, ele exultará e Israel se alegrará. Ora, este salmo é um discurso profético de denúncia. Ele pertence ao período do pós-exílio da Babilônia. No início, o salmista fala da corrupção do mundo na busca do mal. O versículo 1 diz: o insensato diz no seu coração, Deus não existe. O insensato. Pensando assim, o insensato está blasfemando contra Deus. Ele é escravo do seu pensamento e da sua concupiscência. Em seus modos mais desprezíveis, vazios de toda sabedoria. Não existe Deus. Eu quero só precisar uma coisa. Quando eu pergunto, você acredita em Deus? Estou fazendo uma pergunta de fundo teológico. Isto é, você crê em Deus? Isto é, uma pergunta de fé. Mas se eu pergunto, Deus existe? Eu já não estou mais no campo da fé. Eu agora, quando pergunto se Deus existe, eu estou no campo da filosofia, que vai trabalhar sobre as provas da existência ou não de Deus. Então, aqui é uma pergunta filosófica. E ele diz: não existe Deus. Isto é, no céu não existe juiz nem julgamento. Ele acha que vai ficar impune todas as suas atitudes, porque Deus não vê, Deus não julga. O homem age de forma corrupta. Ele pecou, cometeu crimes, praticou abominações. Ele é escravo de suas escolhas, suas concupiscências, dos seus próprios modos de pensar e agir. Ele nada faz de bom, faz só a partir dos seus próprios interesses. É profundamente egoísta.
Versículo 2. Do céu, Javé se inclina sobre os filhos de Adão para ver se restou alguém sensato, alguém que busque a Deus. Deus do céu se inclina. O insensato diz: Deus não existe. Mas esta afirmação não é verdade. Deus existe. Deus se inclina com seus olhos, ele vê e julga. Ele não é cego, nem injusto. Quando o insensato diz que Javé não existe, o insensato faz de si mesmo o seu próprio Deus. Não como Javé, mas o seu próprio Elohim, o seu próprio Senhor de si mesmo. Elohim significa Senhor, o Senhor de si mesmo. Ele não precisa de Deus, ele é o seu próprio Senhor. E o insensato se coloca como juiz. Quer agir como Deus. Julga os outros como Deus, a partir dos seus próprios interesses e critérios. O salmista lembra: existe o juiz, existe a justiça. Deus existe. Os filhos de Adão são os filhos do homem, os habitantes sobre a terra. Deus vê, então diz, para ver. Deus se inclina para ver, para esclarecer, para examinar se ficou alguém sensato. Se existe alguém. Enquanto o ser humano afirma que Deus não existe, Deus procura se existe alguém, mas aqui pessoas sensatas. O insensato diz: Deus não existe. Mas Deus quer saber, será que tem pessoas sensatas? Existem elas? Deus quer examinar se existe alguém que seja sábio, se existe alguém que seja sensato. O homem sensato, isto é, o homem que caminha no bom caminho, caminho do conhecimento, caminho da justiça, caminho do bem. Alguém que busque a Deus. O homem que se volta a Deus e faz a sua vontade. Estão todos desviados, obstinados também. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Estão todos desviados. Deus olha e vê que todos desviaram. Desviaram do caminho da justiça, desviaram da aliança, que é o grande pacto que Deus realizou por meio do seu povo. E a resposta do povo de estar em consonância com a vivência das leis da aliança. Todos se tornaram corruptos. Todos degeneraram, praticando atos abomináveis. Não há quem faça o bem. Todos, sem exceção, fazem o mal. Acaso esses malfeitores, diz o salmista, não percebem? Eles devoram meu povo como se comessem pão e não invocam a Javé. Esses malfeitores não percebem. Isto é, será que não conhecem nem ouvem? Os trabalhadores da iniquidade são os ímpios, porque são insensatos, não pensam. Eles comem o meu povo, é uma metáfora. É o que fazem os iníquos. Só conhecem e fazem em seus corações a corrupção. Querem devorar o povo. São ímpios que fazem o mal contra Israel. Eles serão punidos por causa de seus delitos, que trazem aflições ao povo de Deus, devorando-os de forma violenta. Como se comem pão. Eles oprimem o povo de Israel. Destrói sem compaixão.
engole o povo, como se faz com pão. Não invocam a Javé. Eles rebelam. Revoltam contra Javé. Os inimigos de Israel são os inimigos de Deus. Versículo 5. Eles vão tremer de medo, porque Deus está com os justos. Eles vão tremer de medo. No hebraico, medo pode também significar desastre e calamidade. O destino deles será grande calamidade. Porque Deus está com justos, diz o salmista. Os ímpios, inimigos do povo de Deus, tremerão de medo, pois Deus habita na comunidade do justo e os protege. E protege o justo. Versículo 6. Vocês podem confundir o plano do pobre, mas o amigo dele é Javé. Vocês podem confundir o plano do pobre, diz o salmista no versículo 6. Os trabalhadores, realizadores da iniquidade, têm como objetivo atingir o pobre, o indefeso. Eles não terão sucesso em seus conselhos, irão falhar e serão envergonhados. Porque o abrigo do pobre é Javé. O pobre põe sua confiança em Deus e busca a sua proteção nele. Javé, o Deus da proximidade. Tomara, versículo 7 diz, tomara que venha de Sião a salvação de Israel. Quando Javé mudar a sorte do seu povo, Jacó exultará, Israel se alegrará. Que venha a salvação a Israel. Indica esta fórmula uma prece. Que venha a Sião a salvação de Israel. Sião é um nome profético, mas também é um nome poético para a cidade de Jerusalém. Jerusalém, morada da divina presença. A divina presença retorna a Sião, volta a habitar o seu templo. Nós estamos no pós-exílio. Ele renovará os dias do seu povo, como foi antigamente no passado. Jacó exultará, Israel se alegrará. Jacó e Israel são nomes da mesma pessoa, é uma pessoa só. Jacó recebeu o nome de Israel quando lutou com Deus. Nós podemos ver lá no livro do Gênesis, no capítulo 32, do versículo 28 ao versículo 27. Lá o texto diz: o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, Jacó. O homem continuou, você já não se chamará Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens, e você venceu. Então, Jacó e Israel se refere à mesma pessoa, ao mesmo ser. A alegria parte da certeza que Javé vem em resgate a Israel Jacó, motivo de alegria e para Deus exultação. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção.